Jesus. Amém. Amém. Você está ouvindo Gospel Hits com a Igreja Evangélica Maranata. Agora, momento da palavra. A nossa meditação hoje vai estar no Evangelho de Lucas, capítulo 10, dos versículos 25 ao 37, onde nos fala a parábola do bom samaritano. Lembrando que quem quiser participar do programa, através do WhatsApp 99829-1049. Nós vamos ler dos versículos 25 ao 29, e a palavra do Senhor nos diz: E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Bom, irmãos e ouvintes, essa parábola é uma parábola maravilhosa, que é a parábola do bom samaritano. E é interessante porque às vezes nós ouvimos muito falar da parábola do bom samaritano, e muitas vezes aquilo que é o foco central, a mensagem central dessa parábola, ela não é explorada, ela é deixada de lado ou pelo menos pouco enfatizada. É importante que os ouvintes entendam que toda parábola contada por Jesus, ela teve um propósito, algo que originou aquela parábola, ou seja, ela teve um público que foi público a princípio, que foi dirigido à parábola. Isso é importante a gente saber. E a mensagem central que está contida nessa parábola. E todas as vezes que as pessoas às vezes vão ler um texto, e a parábola, na verdade, ela está a partir do versículo 30, né? A partir do versículo 30 que Jesus começa a falar a parábola do bom samaritano, que fala do homem que está descendo por um caminho, e ele cai na mão do salteador, fica meio morto, e ali passa um sacerdote por aquele caminho, e o sacerdote olha aquele homem caído e passa de largo, não faz questão de ajudá-lo. Passa também ali um levita, e a atitude é a mesma também, a atitude de indiferença, e passa também de largo. E de repente passa um samaritano, e esse samaritano então resolve socorrer aquele homem que estava ferido, passando ali o azeite, o vinho nas suas feridas, coloca sobre o seu animal e leva para uma estalagem, paga o dono da estalagem para continuar cuidando daquele homem. Ainda diz que no final de tudo ele voltaria, e se tivesse gastado mais alguma coisa ele ainda iria pagar. Essa é a parábola. Mas nós temos que entender o porquê dessa parábola. Por que Jesus colocou a figura do samaritano nessa parábola? Isso é muito importante. Precisaríamos de voltar um pouco no tempo para entendermos qual era a relação dos samaritanos com os judeus. E era uma história já de longa data, onde havia uma divergência religiosa e uma divergência também étnica. Os samaritanos eram considerados pelos judeus um povo inferior. E ao mesmo tempo os samaritanos tinham a rejeição dos judeus por uma questão religiosa. Afirmavam ali que eles eram portadores do verdadeiro lugar onde haveria os adoradores. Interessante lembrar aqui a mulher de
do poço, né, a mulher de Samaria, que Jesus entra ali justamente nessa polêmica religiosa sobre onde estão os verdadeiros adoradores. Mas aqui no assunto, aquela divergência religiosa e étnica existia há anos. E Jesus, para ensinar aquele doutor da lei, os religiosos que estavam ali ao seu entorno, ele vai usar justamente a figura do samaritano, que foi socorrer aquele que estava caído, que aqui no assunto era o judeu. Ele estava caído, espancado, e o samaritano é o que vinha passando. É interessante, pastor Ziel, os ouvintes também, é que esse contexto dessa disputa, desse sentimento de ódio, esse sentimento muitas vezes de desprezo pelo outro que existia ali, e surgiu por causa de uma questão religiosa. Ali você vê o preconceito também, né? Porque a questão ética entra a questão do preconceito, e isso não é muito diferente do que a gente às vezes presencia no dia a dia, né? Às vezes as pessoas, é interessante que a religião que deveria fazer com que o amor fluísse entre as pessoas, ela mal compreendida estava gerando um sentimento de ódio, um sentimento de vingança, e assim hoje também quantas amizades desfeitas por questões religiosas, né? Quantas amizades feitas. Isso é triste. Infelizmente, o cristianismo que tem o tema central, o amor, né? Jesus ele procura enfatizar toda a lei em 2 mandamentos, todos 2 falando do amor. Primeiro, o amor a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, a qual Jesus chega a dizer que é semelhante a este, igual a este, não menor do que este, amar ao teu próximo como a ti mesmo. E de repente, num país cristão como nós vivemos, de acordo com o IBGE, nós somos quase 90% da população de cristãos, cada um no seu contexto. E o que a gente percebe é que as placas denominacionais, elas separam mais do que unem. Cada um no seu nicho ali de fé, e criando, infelizmente, às vezes até inimigos, porque nas suas divergências não sabem respeitar, e o ensinamento de Jesus não sabem amar. Isso é muito triste, porque o Evangelho não é isso. O Evangelho está muito além de uma placa denominacional. O Evangelho não se restringe a essas questões criadas pelo próprio homem. E é interessante uma coisa, porque essa conversa de Jesus com o doutor da lei, e o doutor da lei, quando ele chega até o Senhor Jesus, ele faz assim uma pergunta, e a pergunta que o doutor da lei faz é: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Quando nós prestamos atenção nessa pergunta, nós vamos entender que, apesar da parábola ela está tratando questões sociais, mas o objetivo da parábola de Jesus não é simplesmente as questões sociais. O objetivo da parábola de Jesus é falar de vida social e espiritual. É falar de eternidade, é falar de salvação, porque essa foi a pergunta do doutor da lei. E aí, quando Jesus fala assim, o que está escrito e como você lê, esse como você lê é muito importante. Por quê? Porque não basta você saber o que está escrito. Você precisa saber interpretar bem aquilo que você está lendo. E o problema do doutor da lei é que ele fazia uma interpretação equivocada de Levítico 19:18, né? Era uma interpretação equivocada. Eu vou até ler aqui o versículo, diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo
como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então, na ideia, na concepção, no entendimento, na interpretação desse doutor da lei, o próximo seria aquele que era do seu povo. E Jesus vai mostrar nessa parábola que o próximo não é simplesmente esse que está à sua volta. O próximo não é simplesmente aquele que faz parte da sua religião, do seu contexto religioso. O próximo é só aquele que faz parte da sua família, do seu grupo. O próximo é aquele que vai estar ao seu lado no momento que você às vezes mais precisa. E os momentos mais difíceis da nossa vida são os momentos que nós vamos descobrir quem de fato são, ou quem de fato é o nosso próximo. O momento mais difícil da nossa vida é a semelhança daquele homem caído na beira do caminho. E às vezes, nesse momento, nós vamos ser surpreendidos, como foi aquele homem com os religiosos. Com os religiosos que não compreenderam ainda o Evangelho, que são capazes de passar de lado e não são capazes de viver o Evangelho na prática. Tem um discurso muito bonito, mas salvação está além do discurso. Salvação é uma vivência, é algo que acontece no dia a dia e na prática. Nós falamos do amor de Deus e a graça como a prática do amor de Deus. Então nós estamos aqui falando agora do amor ao próximo. E o amor precisa sair daquilo que é simplesmente as mensagens. Ela precisa ir para a prática do dia a dia. Interessante, pastor Wander, que quando Jesus pergunta, né, o que está escrito e como ele entendia, como ele lê, ele vai lá num versículo central do Evangelho, do amor de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ele vai lá, ele sabia o que estava escrito, mas ele não sabia interpretar o que estava escrito, né? E Jesus ouve aquela palavra e diz para ele: olha, respondeste bem, faze isso e viverás eternamente. Mas o Senhor Jesus ali, conhecendo o coração daquele homem, sabia que o assunto ia delongar. Por quê? A questão não é eu pregar, amarás o teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. A questão é eu viver isso e entender quem é o meu próximo. Porque nós vivemos um momento onde, como já falamos, as denominações, a placa da igreja, muitas das vezes, em vez de unir o homem em Cristo, está separando. Está criando grupos, está criando, né, levantes, um contra o outro, e às vezes até promovendo inimizades. Inclusive, pastor Wander, líderes que incentivam seus membros, seus adeptos, a não se misturarem, a não se dialogarem, Isso é muito triste. Inclusive até familiares, né? Até familiares às vezes são influenciados por esse discurso do ódio, do rancor, da mágoa, da divisão. E é interessante como que o Senhor vai propor essa parábola dentro desse contexto aí, porque quando a gente observa o cenário aonde acontece a parábola, o cenário ele não acontece dentro do templo. O cenário da parábola não está dentro do templo. O cenário da parábola está na estrada que era uma estrada, segundo as informações, quando nós pesquisamos, era uma estrada perigosa, de constante ataques, assaltos. Era uma estrada perigosa e é nesse cenário que a parábola é colocada. Porque essa estrada representa para nós a estrada da vida. A estrada da vida onde muitos são feridos, e é na estrada da vida que nós precisamos viver o Evangelho. Então por isso o Senhor ele traz a parábola para fora do templo. O cenário é fora do templo, não é o que você está lá dentro do templo falando. O importante do Evangelho é o que você vai fazer fora do templo. É como você vai viver, como você vai pregar esse Evangelho, não só aos ouvidos, mas pregar o Evangelho às vistas, aquilo que a pessoa vai olhar e vai ver o Evangelho e entender, né? Me lembrei aqui de uma história ou uma parábola, podemos assim dizer, do menino, né,
que um dia chegou em casa e falou com a mãe: mamãe, vamos morar na igreja? E a mãe perguntou: mas meu filho, morar na igreja? A igreja é lugar só de cultuar a Deus, não é lugar de morar. Mas por que você quer morar lá? E ele então, aquele menino inocente, disse: ah, mamãe, porque lá é uma paz. Lá a senhora e o papai vivem bem, conversam, são amáveis. E quando nós chegamos em casa é muito triste, é muito ruim, muita briga, é muita confusão. E é uma parábola antiga, mas muito interessante. Pode ter acontecido de verdade, não importa. Mas ela nos remete a esse viver no templo e fora do templo. Não são poucas pessoas que dentro da igreja são tão cristãos, tão amáveis, e às vezes com um sorriso cumprimenta o outro com a paz do Senhor Jesus Cristo, mas quando saem do templo são indiferentes aos demais, e principalmente às vezes agindo de forma que fere a palavra de Deus. É interessante como que alguém que prega o evangelho consegue amaldiçoar alguém e ainda dizer: não, mas isso é de Deus, porque ele não concorda comigo, ele não segue os mesmos padrões que eu sigo, e às vezes chega a amaldiçoá-lo. Infelizmente, essa é uma realidade muito constante no dia a dia. E um texto bíblico que está dentro desse contexto que nós estamos falando é Oséias 6, onde o Senhor fala assim: porque eu quero misericórdia e não sacrifício, ou não holocausto. E o conhecimento de Deus é maior do que os holocaustos. Ou seja, o que Deus está falando ali é o seguinte: olha, eu quero que vocês pratiquem o amor, eu quero que vocês pratiquem a misericórdia, porque isso é mais importante para mim do que o culto que vocês prestam, porque o sacrifício era oferecido lá no templo. E quando o Senhor tirou a parábola, o cenário para fora do templo, ele falou assim: olha, isso é mais importante para mim, o culto que vocês estão prestando fora do templo no dia a dia, a prática do amor, maravilha, a prática da misericórdia, porque o evangelho é isso. E aquele que foi impactado pela graça de Deus, experimentou o amor e a misericórdia de Deus na sua vida verdadeiramente, é impossível que esse não exerça da mesma forma o amor e a misericórdia para com aqueles que estão à sua volta, porque a graça que está dentro dele o faz, o impulsiona a essa atitude. Pastor Wander, é interessante as três figuras que Jesus usa aqui: o samaritano, o levita e o sacerdote. Essa parábola nós sabemos que ela também ela tem uma simbologia do próprio Senhor Jesus, que ele veio e de uma forma diferente, né? Jesus, ele impactou o mundo com a sua mensagem, como filho de Deus, e como homem ele deu exemplo de todas as formas. Mas ele nos deixou o exemplo do que é o amor verdadeiro. Então, quando nós pregamos nessa parábola que o samaritano aqui tipifica Jesus, nós temos que também tomar esse exemplo para vivermos nas nossas vidas. E também aprendermos com a postura do sacerdote e do levita. Porque, meus irmãos, muitas das vezes o que a gente percebe hoje é que poderíamos se falar a palavra religião, mas o meio em que nós servimos a Deus, ele precisa ser apenas um canal que nos aproxima de Deus. Mas muitas das vezes não é incomum alguém chegar nesse primeiro estágio, nesse canal que nos liga a Deus, e parar por ali. É o que nós chamamos um homem parar somente no conhecimento religioso. Ele está ali no seu nicho religioso e ele não consegue passar daquilo ali. Então ele absorve os ensinamentos que estão sendo pregados, ele ama o lugar que ele está, ele defende o lugar que ele está, mas ele não consegue dar um passo a mais, que é viver o que Jesus realmente nos ensina. A prova, aqui é a figura do sacerdote e do levita.
né? E o próprio doutor da lei, que estava ali tão curioso, há alguma tradução que fala que na verdade ele queria pegar Jesus em alguma coisa. Mas veja bem, nos mostra que não haviam entendido nada. Eles estavam apenas vivendo na letra, apenas vivendo o conhecimento teórico, mas não conseguiam entender para viver na prática aquilo que era o ensinamento da palavra de Deus. O Evangelho, ele tem a sua essência, e é preciso que nós alcancemos, pela graça de Deus, a essência do Evangelho, que é exatamente viver isso, mais do que saber, é viver o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos. Isso é a essência do Evangelho. E é interessante que a parábola não fala quem era esse homem que caiu na mão dos salteadores. Mas acredito eu que ali era um judeu, porque Jesus queria justamente tocar na ferida daquele que havia feito a pergunta, que era o religioso, e tocar na ferida de tantos religiosos que agem da mesma forma. Então, como a pergunta partiu de um judeu religioso que não se comunicava com o samaritano, que desprezava o samaritano, Jesus estava aqui defendendo o samaritano, porque tanto os judeus como o samaritano, ambos usavam de vingança, de ódio, de preconceito, essas coisas todas. Mas Jesus coloca justamente aquele cujo o judeu desprezava, como aquele que foi o próximo daquele possivelmente homem judeu caído, morrendo, e que os seus passaram de lado, mas que aquele que era tanto desprezado amou, teve misericórdia, teve compaixão e socorreu. E aí entra a figura de Jesus também. E aqui nós entramos no segundo ponto da parábola, ou terceiro, ou quarto, são tantos, né? De qual era a condição daquele próximo. Porque nós temos uma facilidade, pastor Wander e ouvintes da rádio, na nossa natureza humana, nós temos uma facilidade muito de amar alguém quando esse alguém está nos sendo útil, né? Quando alguém está nos sendo útil, é muito fácil amá-los, até porque o amor vai ser devolvido de formas, né, diversas. E qual era a condição daquele homem? Ele tinha sofrido um ataque, ele estava caído ali à beira do caminho, não é isso? E o texto diz o seguinte: deixando-o meio morto. A condição dele não era de retribuir nada. Ele não tinha mais o que retribuir. Isso é muito importante, porque amar alguém que vá retribuir algo a nós, muitas das vezes é um amor que ele não passa de um sentimento de troca. O amor, Jesus não disse, olha, amarás e serás amado. Ele disse como mandamento, amarás, independente. E eu tomo aqui um exemplo muito claro, eu digo isso, o ser humano em geral, nós valorizamos muito, às vezes, a posição cultural, a posição social e até econômica. Não é incomum alguém, às vezes, chega numa loja bem vestido, às vezes não tem nem recurso, mas está bem vestido, ele é muito bem atendido. E às vezes chega alguém que está ali não vestindo tão naqueles padrões, e às vezes ele nem é atendido ali, dando um exemplo aqui. Mas isso acontece hoje no cristianismo. Quantas das vezes nós vemos aí propagandas, né? O culto dos empresários, o culto das autoridades. Nada contra de forma nenhuma, não é isso que nós estamos dizendo. Mas será que nós já vimos alguém dizer o culto dos mendigos? Por quê? Ou o culto dos idosos que já não tem mais nada para retribuir? É porque nós gostamos muito de amar quem nos retribui. Mas quando alguém só vai exigir o nosso cuidado, muitas das vezes nós passamos de largo. A diferença do amor de Jesus para o amor religioso é essa. O amor religioso, ele faz buscando algo em troca. Mas o amor de Jesus, ele se dá, ele se entrega, ele dá o que ele tem. E ele diz ao hospedeiro, quando eu voltar,
eu pagarei se gastou mais. Eu falei, eu não quero saber, eu quero ajudar. Esse é o amor de Jesus. Esse é o amor de Jesus. E nós às vezes estamos aqui citando às vezes exemplos de falhas cometidas pelos religiosos, mas assim, nós vamos deixar aqui um pequeno testemunho também, porque existem as coisas boas praticadas por aqueles que estão entendendo o Evangelho. Conheço um pastor que, passando pela rua, ele avistou o seu vizinho que estava embriagado. O vizinho sentou ali na beirada da calçada e o pastor assentou-se do lado do vizinho, começou a conversar com ele e o vizinho disse que estava querendo cometer suicídio. O pastor deu uma palavra para o vizinho, abraçou o vizinho, orou com ele ali na rua, sentado. E era um dia que não tinha culto na igreja desse pastor, e esse pastor então disse assim àquele homem: vai na outra igreja que tenha culto hoje, não cometa isso, né? Não é a solução. E aconselhou para que ele fosse em outra igreja. E no dia seguinte, esse pastor foi até a casa desse homem para levá-lo para a igreja. Foi com outro obreiro, e quando chegaram lá, aquele homem estava embriagado e disse assim: eu estou com a corda aqui para cometer um suicídio. E o pastor então entrou para orar com aquele homem e manifestou-se nele um espírito de morte, que foi repreendido. E aquele homem então foi liberto, não tinha comido nada aquele dia. O obreiro que estava com o pastor providenciou um alimento, né, para que ele pudesse comer. Isso aconteceu num sábado. Quando foi na segunda-feira, esse pastor retornou à casa desse homem com mais aquele obreiro e um outro obreiro, com a cesta básica. Chegou lá, aquele homem estava cheirando álcool e disse assim: aquele pensamento de suicídio depois daquela oração não voltou mais. Eu fui liberto, mas eu queria largar o álcool. E o pastor falou assim: vamos orar. Quando o pastor orou, um outro espírito manifestou naquele homem e foi repreendido. E aquele homem foi liberto do álcool também. Não ficou na igreja daquele pastor, mas o pastor alegremente seguiu seu caminho, contente e glorificando por uma alma que foi liberta e que está congregando em outra denominação, mas foi salva pela graça maravilhosa do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? E nos remete aqui à parábola do sacerdote do levita, né? A preocupação do sacerdote do levita em ajudar aquele homem não existia, porque qual é o benefício? Mas o amor ao próximo que Jesus ensina aqui, e Jesus foi o exemplo disso, no testemunho aqui contado, é isso aí. Muitas das vezes a nossa preocupação, e infelizmente isso está em todo lugar, a preocupação que nós temos é de ganhar uma alma para servir onde você está servindo a Deus. Não podemos ser hipócritas, que é muito bom quando você está servindo ao Senhor em uma determinada igreja, ali uma alma se converte e aumenta o número de membros da sua igreja, até para louvar a Deus. Todos gostamos disso. Mas o alvo principal não pode ser esse. O testemunho desse pastor nos mostra isso. Quando você ganha uma alma para Jesus, não importa para onde ele vai servir a Deus. Eu me lembrei aqui de um casal que fazia um trabalho, né? Creio que ainda fazem, que eles passavam de cidade em cidade evangelizando, e ele, onde tivesse o culto naquele dia da cidade, na igreja, ele levava as pessoas para apresentar, e para pessoas que ele, durante o dia, eles deram assistência, e eles tinham ali todo um recurso, e às vezes tomava a pessoa, levava até aquela igreja e ia embora. Eu vi uma vez só esse casal, nunca mais o vi, mas que trabalho bonito, sem preocupar de qual igreja que a pessoa vai servir a Deus, qual denominação, mas que a pessoa tem um encontro com Cristo. É o que Jesus nos ensina na parábola. Não importa para onde vai depois esse que estava meio morto, o que importa é ele estar vivo agora.
é que ele esteja curado das suas feridas. Esse é o segredo. Amém. Glória a Deus. É interessante que todos os religiosos que passaram por aquele caminho olharam para aquele homem caído e não fizeram nada. Mas o diferencial é que aquele samaritano olhou com o coração. Glória a Deus. Nós precisamos aprender a olhar com o coração. E quando nós olhamos com o coração e amamos e demonstramos amor e misericórdia, isso prova de fato que há um mover da graça de Deus em nós e há algo especial de Deus em nós, porque aquele que recebeu o amor de Deus, ele transmite o amor de Deus, ele vive o amor de Deus, porque João, na sua primeira carta, me parece que é a primeira carta, diz assim: se você diz que ama Deus, mas não ama o seu próximo, você é mentiroso. Porque se você não ama aquele que você está vendo, como que você pode amar aquele que você não vê? Então, isso é um exemplo de que o Evangelho, ele precisa ser algo prático na nossa vida. Tem que ser algo prático. Viver esse amor é simplesmente, Jesus disse que quem cresce nele seria um rio de águas vivas. Viver o amor de Deus é você receber de Deus algo que vai transbordar depois, né? É o salmista no Salmo 23, o meu cálice transborda. Eu recebi algo de Deus, eu estou cheio desse algo que eu recebi de Deus, e esse algo transborda. E o que nós recebemos de Deus? É o amor, é a sua graça, que é a maior revelação do amor de Deus. A questão é que às vezes nós não olhamos com o olhar de Jesus. Nós olhamos com o olhar do sacerdote, do levita, mas o olhar de Jesus, ele não faz acepção de pessoas, e ele quer curar. Por isso que Jesus disse: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Me lembrei aqui de um testemunho de um pastor, vou resumir aqui, que ele estava iniciando um trabalho e não ia nem um visitante na igreja, e um dia, quase na hora do culto, chegou lá um mendigo. E o mendigo estava numa situação muito difícil, e como é sofrida a vida de um mendigo. E ele, na hora de começar o culto, ele falou: Senhor, meu Deus, eu tenho que começar o culto e o cidadão veio me atrapalhar aqui. E ele, quando foi lá, despediu dele com uma moedinha. O Espírito de Deus falou no coração dele: mas você tem orado pedindo almas, e na hora que eu te envio, você despede com moedas? Vai atrás dele, essa é a alma que eu enviei. Que coisa maravilhosa. Abraçar. E às vezes a gente vê, não é incomum um mendigo tentar entrar numa igreja na hora de um culto sem pedido. Porque não pode. Por causa disso ou daquilo. E a parábola do samaritano, ela nos remete a aprender o amor de Jesus, que nos viu, nós pecadores. Não importa se nós estávamos feridos, mal cheirosos, se nós estávamos cheios de tantas dificuldades, ele foi onde estávamos e nos abraçou, nos amou, curou as nossas feridas, deixou tudo pago. Isso é maravilhoso. Maravilhoso. Glória a Deus. Interessante a questão do mendigo, né? Porque eu me lembro de um testemunho que um dia de culto, o Senhor havia dado uma direção para o culto, para a mensagem, e a direção era falar sobre a misericórdia quero e não sacrifício. Esse foi o tema da mensagem. Misericórdia quero e não sacrifício. E justamente naquele culto que estava pregando aquela mensagem, entrou um mendigo que ninguém conhecia. E ele entrou na igreja, ali com a roupa toda suja, a calça caindo. E um irmão foi, tirou o cinto dele, tirou o seu próprio cinto e deu para aquele mendigo, para que ele pudesse ajustar a calça. E aquela atitude daquele irmão com aquele mendigo tocou profundamente uma pessoa que estava visitando a igreja naquele dia. E aquela pessoa
recebeu uma grande bênção através daquele testemunho. E Deus mandou aquele mendigo, creio eu, justamente para provar qual era a atitude daqueles, porque estava sendo pregado exatamente a misericórdia quer e não sacrifício. Então a gente tem que se espelhar nos bons exemplos, né? Que ainda tem muitas pessoas Glória que a estão Deus. vivendo o Evangelho como tem que viver, né? Glória a Graças Deus por Jesus. isso. Nós vamos encerrar, né, pastor Wando? O tempo é pouco. É um assunto maravilhoso que Maravilha. poderíamos estender aqui tanto, mas que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, o amado ouvinte, a todos nós, para entendermos e vivermos o exemplo de Jesus. Você está ouvindo